Vamos testar o som, né? Você está me ouvindo? Essa altura tá boa, a voz. Ah, legal, que bom. Então hoje, né, estamos com os aparelhos aí funcionando direitinho, né? Que bom. Estou um pouquinho rouco, com a garganta um pouco afetada. Uma palestra atrás da outra. Tive ontem, anteontem. E aqui chegou um pouquinho frio aqui em Niterói, no Rio. O clima está bem gostoso. Então eu vou no banheiro e já volto para a gente começar às 7h45, tá? Beleza. Oi. Ah, agora que eu vi aqui seus inscritos. Tô sim, tô recebendo as mensagens, tá? Tá tudo bem aqui com o chat. Me ouviu bem? Tranquilo?
Ok, beleza. Eu faço a prece daqui ou você... Ah, não, tem que ser eu daqui, né? Como é que é o nome da sua cidade mesmo, Ederson? Daí do grupo de vocês? Sapucaia do Sul. Isso, lembrei. Então vamos lá, né? 7h45. É esse o nosso horário, não é? Então acho melhor a gente começar. Posso ir? Ok. Então vamos já começar com uma oração, agradecendo sempre ao nosso Pai Maior pela oportunidade renovada de estudarmos, de aprendermos. Então vamos fechando os nossos olhinhos, buscando na inspiração franciscana forças, coragem, otimismo, boa vontade, buscando reforçar o nosso ânimo, a nossa vontade de servir a causa do Evangelho, buscando, Senhor, nas lições de hoje, meu querido Pai Francisco, renovar os nossos votos de trabalho, de servidão, de edificação do reino de Deus em nós e também na terra. Que o nosso coração e a nossa mente hoje, Jesus, se abra ao entendimento evangélico, que os singelos comentários aqui realizados sejam pautados na simplicidade da benevolência, na cordialidade, que possamos fazer um pouquinho de luz aqui hoje, Senhor. Que essa luz ilumine o coração de alguém e que possa ajudar a nós mesmos e aos nossos irmãos a realizar alguma coisa de bem nesse mundo. Gratidão imensa, Senhor, a Ti, a Pai Francisco e a toda a comunidade franciscana. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e amigas, paz e bem, retornando aos nossos estudos, né? Hoje é o nosso segundo encontro. O primeiro encontro foi bem divertido. Conversamos bastante coisa, apesar de termos caminhado, né? Acho que alguns 30 slides. Paramos, acho que no slide 37 de quase 100 slides, se lembro bem. E hoje vamos retomar, né? Retomar esse estudo nessa simplicidade, tranquilidade. Vocês perguntem, hoje tem um chat aqui que eu estou conseguindo acessar. Então vamos franciscar, né? Para que a gente se esforce um pouquinho mais para viver franciscanamente, não é isso? Então vamos franciscar mais um pouquinho. Vamos ao estudo, a parte 2. E quem sabe venha uma parte 3, né? Vamos ver como é que nós vamos caminhar hoje aqui junto com o Francisco.
Mas é preciso sempre lembrar, relembrar, que o estudo de Francisco ele é fundamental. As virtudes que ele vivenciou, que ele ensinou, a espiritualidade, a mística dele são atualíssimas. Ajudam a renovar, ajudam a que vejamos os horizontes novos com novos olhares, ajuda nas questões sociais, ajuda nas questões ambientais, ajuda nas questões econômicas. Em verdade, precisamos de Francisco hoje, mais uma vez, como Joana de Ângeles diz tantas vezes. Então, vamos relembrar um pouquinho do que nós estudamos na semana passada, só para fazer uma síntese bem rápida. Na semana passada não, no primeiro encontro. Estou esquentando ainda. No primeiro encontro, nós estudamos um pouco das bibliografias, não foi? Das agiografias. Então, falamos um pouco dos primeiros biógrafos, da confusão que deu, né? Quando a primeira biografia de Tomás de Celano foi queimada, foi apagada, né? Depois foi escrita a de São Boaventura. Então, eu também indiquei para vocês a biografia de Eloy Leclerc, sobre contexto histórico, né, as convulsões sociais daquela época, do qual Francisco foi uma grande resposta. Francisco foi um homem do seu tempo e, portanto, as suas ações estão muito conectadas aos conflitos sociais, políticos, econômicos do seu tempo, naquela transição de um regime feudal para um regime das comunas livres, né? E os embates que envolveram tudo isso. Eu indiquei para vocês também alguns outros livros da Lavra Espírita, indiquei para vocês também o livro do professor Pietro Baldi, que é muito importante no entendimento de Francisco, e a gente conversou um pouquinho dessas bibliografias. E também falamos de que Francisco é João Evangelista de volta, né? Falamos muito sobre isso, do retorno do apóstolo amado, uma figura tão importante que escreveu o Evangelho de João, né? Escreveu o Apocalipse. Falamos da personalidade de João, que foi sendo lapidada aos poucos por Jesus, e que a gente vê algumas inclinações direcionadas, consertadas para o bem, inclinações da personalidade de João, que foram consertadas já na personalidade de Francisco. Vimos a relação de João com Maria e de Francisco com Maria, e caminhamos. E passamos pela primeira fase daquela escadaria, primeira fase que eu chamo a fase da desconstrução, onde Francisco passa por desilusões, por dúvidas, por conflitos. Foram 7 anos de conversão para que ele descobrisse a sua vocação e seus propósitos e começasse a dar aqueles primeiros passos na vivência plena do Evangelho como a gente já conhece. Então, não foi uma santidade de berço, né? Foi uma construção, passo a passo. Né? Francisco teve depressão, teve medo, teve dúvida. É um ser humano, né? Naquele tempo, e conversamos bastante sobre isso também. Então, passamos por ele ouvindo a voz do Cristo, em alguns momentos, intervindo diretamente na vida dele. E falamos também de Francisco quando tem aquele encontro com o irmão leproso, onde ele beija o leproso, deixando para trás uma vida mundana, né, a sua primeira vida. Então, aquele evento foi muito importante na conversão dele, tanto que ele fez questão de registrar esse encontro com o irmão leproso no seu testamento, muito próximo do seu desencarne. Ele fala que o que era amargo se tornou doçura, se referindo a esse encontro com o irmão leproso. Então, eu acho que a gente parou num segundo período da vida dele, quando ele ouve a voz do Cristo lá na igrejinha de São Damião, perante o crucifixo bizantino, onde ele ouve ali a voz do Cristo, e a partir dali ele passa a reconstruir igrejas. Ele já totalmente convertido para essa nova vida,
Agora só falta encontrar o seu caminho e formar uma comunidade, a Ordem dos Frades Menores. E, na verdade, a gente parou, então, no slide da renúncia. A renúncia franciscana que ele faz em praça pública. O pai dele, Pedro Bernardoni, pede a sua busca deserdá-lo, né? Tirar os direitos dele da herança de seu pai. E a gente vai partir a partir daqui hoje. Tá ok? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Beba bastante água, não é verdade? Então vamos lá. Eu queria, na verdade, começar hoje com vocês, agora que a gente fez essa síntese, com uma mensagem de Joana de Ângeles, desse livro aqui, que está na indicação bibliográfica do nosso material, tá? O livro do César Braga Said, tem participação do Divaldo Franco. O César Braga Said compila aqui uma série de mensagens psicografadas por Divaldo, da Joana, sobre Francisco. E tem um em especial que eu estava procurando há um tempinho e hoje eu encontrei. Porque faz uma síntese interessante do que a gente conversou e fala também da atualidade do pensamento franciscano. Eu friso muito isso, a atualidade do pensamento franciscano. Então a mensagem se chama Francisco, o Sol de Assis. Então vamos conversar um pouquinho sobre ela, para a gente começar a partir da renúncia de Francisco, que é também um evento de extrema importância para a vida dele, para a vida de Assis, naquele tempo, e para a nossa vida hoje, de cada um de nós, nas conversões que precisamos realizar. Conversão do olhar, conversão do sentir, conversão do pensar, nas nossas relações com os seres humanos e não humanos, com a natureza. Precisamos muito de conversão. Conversão no sentido de mudar de direção, sair daqui para cá, direcionando o nosso olhar, sentir e pensar para o alto, para Deus, de acordo com as lições do nosso mestre amigo Jesus. Então eu quero ler para vocês essa mensagem, uma mensagem psicografada em 3 de abril de 2013, na Mansão do Caminho, lá do Divaldo, em Salvador. Tá? Então olha só que interessante, gente. Diz Joana: a noite medieval, embora alguns relâmpagos esparsos que a iluminaram periodicamente, encontrava-se num despertar suave, mais significativo. O poder arbitrário da Igreja e dos reis governantes da Europa esmagava a sociedade cansada de sofrimentos. De um lado, o luxo abusivo, a extravagância, o orgulho de classes, os ódios entre as cidades e a intriga encarregada de tornar qualquer governo sem diretriz. E de outro, a miséria, o poviléu, as doenças desconhecidas e destruidoras, a indiferença pelo ser humano, constituíam o contraste alarmante nessa sociedade impiedosa e dominada pelas superstições. O Espírito de Jesus Cristo havia desaparecido do convívio real entre as criaturas, crucificado nos dogmas, nas guerras de religião e de política de Estado. Embora vigesse nas almas simples e ingênuas, em alguns sofredores que se apegavam à esperança de paz e à conquista do reino dos céus. O exausto século XI extinguia-se entre conflitos lamentáveis e lutas intermináveis por toda parte, como comentamos no estudo passado. O papado, distanciado do povo, transformara-se num centro de prazer e de disputas acirradas pelo poder, enquanto os reis coroados pelos chefes da igreja submetiam-se ou entronavam em guerra contra o favoritismo e os crimes praticados.
A cavalaria representava uma força de dignidade para os homens e o monastério, o refúgio para as mulheres. Lembra que eu comentei com vocês que Francisco desejava ser um cavaleiro. E a cavalaria tinha um código de ética, de gentileza, de honestidade bem interessante. A literatura encontrava-se empobrecida, e somente os trovadores conseguiam manter o espírito em viagens contínuas e narrativas heróicas, enquanto a promiscuidade, filha dileta da falta de higiene, ceifava as vidas desequipadas de recursos propiciados à saúde. Repentinamente, então, em Assis, amanhece novo dia. O sol aquecedor da misericórdia e vitalizador do sentimento de amor surge na pessoa do jovem Francisco, atordoado pelas dúvidas, como conversamos, e sonhando com as certezas da imortalidade. Acostumado ao prazer e à exuberância nos trajes caros, nas festas juvenis ricas de encantamento, e depois de participar dos incidentes bélicos entre a sua amada Assis e outras cidades que lhe fizeram inimigas, embora fossem irmãs, foi tomado pela melancolia e pelo sofrimento do vazio existencial. Tanto se fala hoje desse vazio existencial, dessa depressão, desse pavor, desse pessimismo, desse medo que assola as consciências. O materialismo nos deu um rosto sem alma, infelizmente. A gente vê que das misérias materiais, de fome e água, que ainda existem, mas que era bem pior na época de Francisco, hoje em dia são as misérias morais, conscienciais, psíquicas, realmente os vazios existenciais. E Francisco viveu um vazio existencial, como a gente conversou. Como Joana diz aqui, foi tomado pela melancolia. Ele se desiludiu com as promessas das comunas de seu tempo, com as promessas, né, do Papa, dos imperadores, dos movimentos sociais do seu tempo, que buscavam algum tipo de liberdade e fraternidade entre os povos. Ele chegou a se alistar nas guerras, como a gente conversou, mas desiludiu-se, porque no fundo estava um desejo de poder, de domínio, de diferenciação hierárquica de classes sociais, enfim, era a sanha pelo dinheiro, pela dominação, e não existia ali um anelo, um anseio real de fraternidade. E isso causou nele um vazio existencial, uma desilusão que foi importante para que ele, então, buscasse e encontrasse. Ele bateu e a porta se abriu para que ele descobrisse a sua real vocação, da qual ele reencarnou. Diz mais Joana, ele desejava o triunfo humano, a glória no campo de batalha, a situação privilegiada como cavaleiro de alguma potestade, honrando a família Bernardone, cercado de amigos joviais. No entanto, sonha que não era justo servir ao servo, quando o Senhor estava à sua espera. Nós conversamos, né? Que ele ouve a voz do Cristo dizendo, Francisco, é melhor servir ao servo ou servir ao Senhor? Aí Francisco diz, servir ao Senhor. Ele estava indo para uma segunda guerra, né? Então a voz diz para ele, então, Francisco, volta para Assis, que lá te será dito o que deves fazer. E antes disso ele disse, né, Senhor, o que queres que eu faça? Já que ele estava servindo ao servo, né? Estava servindo ao general naquela guerra, ou servindo ao Papa. Mas o mais certo era servir a Deus, ao Senhor, e não era o que ele estava fazendo. Então, avançando um pouco aqui, renunciou a tudo e a todos, menos ao ideal de amar. E o seu amor inundou a terra de alegria e de bênçãos, fazendo que o planeta nunca mais fosse o mesmo após a sua entrega. A sua é a história da total doação a Jesus. A sua é uma existência de renúncia sem igual, de sofrimento sem masoquismo, por eleição pessoal,
portadora da força indomável da vitória do Espírito sobre a matéria. Francisco transformou-se no sol de Assis, que passou a iluminar toda a terra. Depois de Jesus, ninguém que o iguale, e mesmo antes dele. Avançando um pouquinho, o mundo sente saudades de Pai Francisco. Anela por ouvir novamente a sua canção de ternura dedicada a todos os irmãos da natureza. Ver a sua frágil e vigorosa figura nos trajes rotos em que cobria as feridas, acompanhar os seus passos trôpegos pelo cansaço e pelas doenças, renovando-se na sua alegria incomum e na sua abnegação jamais igualada. Vou avançar mais um pouquinho e ela vai concluir. Quantas saudades daqueles dias que se hão de instalar nestes dias. A Joana vai dizer que se algo de Francisco esculpir-se na mente e no coração de cada um dos que o examinarem com reflexão e respeito, que assim seja. Então, quando a gente examina com respeito, com carinho, com dedicação a espiritualidade, a mística franciscana, isso acaba por se retratar um pouquinho nós. Então, que a gente possa seguir, né, esses passos. A mensagem é muito extensa, mas é muito bonita. Então, eu aconselho muito que vocês leiam um pouquinho ela. Então, vamos lá, Anderson. Vamos começar aqui no slide 37. Já achou aí? Para a gente falar da renúncia de Francisco. Francisco, apesar de ter dado um grande passo na sua conversão, já decidido de seguir o Evangelho de Jesus, quando ouve a voz do Cristo mais uma vez lá na igrejinha de São Damião, na capelinha de São Damião, ele ainda precisava descobrir o que fazer. Já estava decidido, agora o que fazer ele não sabia. E ele ainda vivia, sob os auspícios, os cuidados, o sustento do seu pai. Então ele ainda usava as roupas de antigamente, as roupas bonitas, né, pomposas, que ele utilizava. Mas ele passa, então, a despojar-se aos poucos, passa, então, a ter que mendigar, a ter que pedir esmolas, a ter que viver mais nas grutas e nos eremitérios, e começa a pedir nos arredores e dentro de Assis pedras para reconstruir a igrejinha de São Damião. O pai dele não fica nada satisfeito com essa conduta dele, tenta modificá-lo de várias formas, seja agredindo ele, seja prendendo ele no porão de casa, mas viu que todas essas ações não deram certo. Francisco estava decidido. Então ele busca o bispo de Assis, que era a autoridade jurídica e religiosa da época, lá de Assis, e instala um processo jurídico para deserdar Francisco do seu direito à herança. E Francisco viu nessa oportunidade uma grande oportunidade de declarar publicamente que agora ele era uma outra pessoa, que viveria buscando agora outros ideais, e não aqueles ideais de outrora. Então, a espiritualidade certamente programou esse evento que movimentou toda a cidade de Assis. Então, na praça comunal, a Praça do Vescovado, lá em Assis, ocorre esse evento extraordinário, onde o pai de Francisco faz o seu petitório ao bispo, né, dizendo para ele que dava tudo para Francisco, pagou a fiança para tirar Francisco da prisão, bancava as festas que Francisco fazia, tudo ele dava. E agora o filho dele passava a esmolar para reconstruir igrejas, para seguir o pobre crucificado que morreu entre dois ladrões, e por aí vai.
Então, Francisco, nesse instante, profundamente inspirado e decidido, ele não recrimina o seu pai, ele não julga o seu pai, não condena o seu pai. Ele pede perdão sinceramente ao seu pai por ele decidir agora seguir um novo caminho, agradece ao pai dele por tudo que o pai deu a ele, entrega as suas roupas, despe-se, fica nu, devolve ao pai as moedas que ele tinha pego para reconstruir a igreja de São Damião e diz mais ou menos que a partir de agora ele serviria não mais a Pedro Bernardone, mas ao seu pai que está nos céus. Então foi um ato marcante que a comunidade de Assis que observava, os amigos antigos de Francisco que observavam, Clara que estava lá observando, se sentiram tocados e estimulados por ver a transformação de um ser humano que agia de uma maneira e agora estava agindo decididamente de outra. Então, essa conversão pública de Francisco foi muito oportuna para que outras conversões ocorressem nos corações das criaturas. E muitos que assistiram ali essa conversão de Francisco se tornaram posteriormente frades muito fiéis da Ordem dos Frades Menores, fundada por Francisco. Então foi um evento muito importante onde Francisco rompe. Ele rompe com ideais velhos, ele rompe com o homem velho e passa agora a viver com um homem novo, com uma mente nova, com um coração novo, com um sentir, um pensar, um agir diferenciado. Agora iluminado, direcionado para as virtudes evangélicas. E não mais para a sensualidade, para guerras, para outros ideais que não competem mais àqueles que decidiram seguir o Evangelho de Jesus. Um fato muito marcante. E tem uma frase, já no slide 37, que a gente está parado, registra um dos seus biógrafos, que Francisco diz que, pela graça de Deus, me tornei um homem livre para servir ao Altíssimo. Olha que bonita essa frase, gente. Ele se tornou livre para servir a Deus, né? Que muitas vezes, não sei se eu já comentei com vocês no outro estudo, a gente quer ser livre para descansar, a gente quer ter liberdade financeira, se aposentar para descansar, né? O jovem quer ser livre dos seus pais para curtir a vida. Já Francisco não. A liberdade que ele buscava era para servir a Deus. Era para que, pela caridade, pela fraternidade, ele pudesse servir a Deus. Então, fica uma lição importante para a gente. Slide 38 agora, uma outra frase da Maria Estico, que mostra para a gente a transparência de Francisco nesse seu período de conversão e daí em diante. Ela diz que, despindo-se lá em praça pública, até deixar apenas entre sua alma e Deus o véu da carne. Ou seja, só o corpo era a parede que filtrava o espírito de Francisco ao espírito de Deus. Impressionante transparência dele. Então, no slide 39, a gente vai ver que Francisco, então, reconstrói a igreja de São Damião, reconstrói a igreja de São Pedro de la Espina, reconstrói a igrejinha de Porciúncula. Na verdade, a igrejinha da Porciúncula, de Santa Maria dos Anjos, ele fez dela a cabeça, a mente, o quartel-general divino da Ordem Franciscana. Porque era uma igrejinha dedicada à Mãe de Jesus, a Maria de Nazaré, o qual Francisco, lá na personalidade de João, já venerava muito, e agora aqui, como Francisco de Assis, também venera, resgatando aí, né, nos arquivos mentais, essa experiência que ele viveu com Maria de Nazaré, lá em Éfeso, e ao lado também de Jesus. Ele ganha por doação essa igrejinha, essa porciúncula de Santa Maria dos Anjos. Ele primeiro bate em um local pedindo um pedaço de terra para que ele e os frades que começaram a surgir na ordem franciscana pudessem viver
pudessem ali fazer os seus ofícios, fazer as suas orações, cumprir os rituais católicos da sua época. Bateu em uma porta e o bispo não deu um pedaço de terra para ele. Bateu em outra e também não conseguiu. Na terceira porta ele bate e até que o pessoal condoído com eles que não tinham nada, dão esse pedaço de terra, essa porciúncula, que é uma porçãozinha, um pedaço de terra pequeno, e lá havia essa ermida, essa igrejinha da porciúncula de Santa Maria dos Anjos. E ali acontecem fenômenos mediúnicos extraordinários com Francisco de Assis. Ali ele vê Maria, dialoga com ela. Ali ele vê Jesus, dialoga com Jesus. Ali ele tem encontro com os apóstolos. Ali acontecem coisas extraordinárias registradas na literatura franciscana. Então, é muito interessante. É um ambiente realmente fantástico, assim, na história franciscana. Então, passando aqui os slides, Ederson, já indo para o 41, a partir de então, reconstruiu as igrejas, estabelece morada divina e espiritual em Santa Maria dos Anjos, e Francisco, então, começa a sua pobreza ao extremo, a sua mendicância ao extremo, que é trabalho, que é caridade, que é honestidade. Começa também a viver com os irmãos leprosos e coloca como regra a todos aqueles que quisessem entrar para a ordem franciscana dos frades menores, que vivessem, que cuidassem, que passassem horas, dias com os irmãos leprosos. Então era caridade no seu mais alto grau. Não era uma caridade de ir lá dar alguma coisa e ir embora, não. Era uma caridade de vivenciar com eles as dores deles, de partilhar das lágrimas, da convivência, da fraternidade com eles, de sentir junto, de sentir com, de estar com eles, fazer morada com eles. Então Francisco beijava os leprosos, abraçava, cuidava das suas feridas, lavava com ervas, habitava com eles nos lazaretos, nos leprosários que existiam ali nos arredores de Assis. E os frades menores também precisavam conviverem com alegria, com devotamento e com alegria. É impressionante os registros sobre isso, tanto na literatura espírita quanto na literatura franciscana, católica ou historiográfica. E a repugnância aos leprosos naquela época era imensa. Os leprosos naquela época, e lá na época de Jesus também, eram considerados como malditos, como pecadores, que essas chagas na pele eram fruto do pecado mortal que eles adquiriram de alguma maneira. Então eram malditos, então precisavam viver excluídos da sociedade. Precisavam sacudir os seus sinos, que carregavam as matracas ou no pescoço, e viviam sem nenhuma política pública, isolado de todos. Então morriam de fome, morriam pela doença, de várias maneiras. E Francisco foi lá conviver com eles, dando esperança, dando alegria a esses corações sofridos, muito sofridos e excluídos. Então é a caridade, assim, no seu mais alto grau, num nível realmente, assim, fantástico. Então Francisco, ele não sentia mais fome de pão, ele sentia fome do amor puro e verdadeiro da alma. Ele queria restaurar as relações de irmandade, de amor entre as criaturas. A fraternidade universal é um dos pontos principais da obra de Francisco. Por isso que ele escolhe a pobreza, por isso que ele escolhe não ter hierarquias, não ter posses, domínios, porque ele entendia que as hierarquias de classes, as hierarquias de cargos, que o dinheiro, que o poder criavam muros entre as relações humanas, separavam as pessoas. Então ele se despoja de todas essas ferramentas, de todos esses valores, e ele, a partir daí, busca restabelecer
uma relação de convívio fraternal entre as criaturas, sem nenhuma ideia de posse, sem nenhuma ideia de domínio, de superioridade. Por isso que a pobreza nele não tem um pouco a ver com dinheiro, tem muito a ver com essa restauração de uma horizontalidade entre as relações humanas. Porque as relações não são de horizontalidade, elas são de verticalidade. Divisões de classes sociais, de cargos, de poderes, de dinheiro, fazem com que uns olhem por cima, coloquem os outros abaixo e as relações estão todas em disparidade. Isso gera uma série de conflitos, de guerras, de problemas graves. Então, Francisco rompe com esse sentido de vida para adquirir um novo sentido de uma fraternidade universal. Por isso a pobreza dele, que vai muito além de pão, de fome, de mendicância, era para restabelecer uma fraternidade universal. O conto da nossa vida prática hoje não é regida pelo dinheiro, não é regida pela separação de classes, não é regida pelo problema do poder. O quanto que as relações são intrincadas, são conturbadas hoje por causa dessas questões. Por isso que é uma mensagem atual. O quanto que dá um pouquinho de poder para uma pessoa, transforma essa pessoa, muitas vezes, para o lado ruim. Então, Francisco ele buscou tirar todo o poder dos seus frades. Poder de dominação sobre o outro. Infelizmente, hoje, quem tem poder e dinheiro é exaltado e tem voz. Exatamente, né? Ou seja, uma idolatria para quem tem dinheiro, para quem tem um cargo maior. O Francisco rompia com isso. A pessoa não vale pelo cargo que ela ocupa. A pessoa não vale pelo cargo que ela tem. A pessoa não vale pela roupa que ela veste. A pessoa não vale pela cor de pele dela. Não vale pela opção sexual dela, pela homoafetividade dela, ou por outras categorias humanas criadas. A pessoa vale porque ela é um filho de Deus. Não vale por adornos, não vale por poderes, né, materiais. Então ele buscava romper com essas categorias humanas criadas historicamente por nós, para que ele conseguisse olhar o outro na horizontalidade. Por isso que ele pedia também aos seus frades que, repetindo Jesus lá no final do Evangelho de João, lavassem os pés uns dos outros. Eles faziam isso porque Jesus, em sendo governador do planeta, vestiu-se à maneira de um escravo, pegou uma vasilha com água e lavou os pés dos apóstolos enquanto eles discutiam quem teria o maior cargo no reino dos céus, quem sabia mais de evangelho, né? Quem era o mais letrado, mais intelectual no evangelho. E Jesus cinge-se à maneira de um escravo e lava os pés e pede que eles fizessem assim uns com os outros. Então, ele está dizendo aqui, né, Jesus era carpinteiro, né, uma profissão muito nobre, muito bonita, né, e justamente, né, nasce lá na estrebaria, na simplicidade, sendo governador espiritual do planeta. Aí está a grande lição da simplicidade, da humildade, que em Francisco foi um ponto marcante da vida dele. É muito triste, gente. A gente vê, eu falo por mim, eu que tenho as minhas más inclinações, muitas vezes a gente olha para alguém e mede a pessoa pela roupa que ela está usando, né? Pela maneira que ela fala, pelo bairro que ela mora, como isso é pequeno, como isso é feio para a gente ainda, como a gente precisa se despojar disso, né? Então, Francisco ele buscou se despojar muito disso, a pobreza dele de uma beleza tão linda, que é essa pobreza de romper com essas categorias. E ele não demoniza o dinheiro, ele não demoniza a posse, ele não demoniza os cargos. Ele não é contra isso, ele é a favor da paz. Ele é a favor da humildade, ele é a favor das relações horizontais.
Tanto que ele cria uma ordem terceira que as pessoas podiam ter dinheiro, podiam ter posses, podiam ser casadas. O problema dele não era contra isso, o problema dele é que ele precisava de um exemplo contraditório, né, de maneira muito tenaz, para buscar, através do contraste, gerar uma nova consciência que puxasse o nosso olhar de volta para uma horizontalidade, para uma relação de amizade sincera e verdadeira. E a simplicidade e a humildade, no seu mais alto grau, estamos ainda distante, realmente, como o Edson está dizendo aqui. Então, as lições dele são muito oportunas para a gente olhar para dentro de nós mesmos e tentar nos despojar dessas divisões. Beleza? Então, vamos lá. Então, ele chega nesse seu terceiro período, lá no slide 42, da realização. Um período de vivência plena do Evangelho. Já estamos mais ou menos em 1208, 209, 210. Começam a chegar aí os frades da primeira hora, Frei Bernardo, Frei Silvestre, Frei Pedro Catani, Frei Gil, companheiros muito importantes que reencarnaram com essa missão de ajudar Francisco nesse trabalho, se encontram e eles estabelecem ali as primícias da ordem franciscana. Então, eram 12 de início, e depois vamos chegar uma segunda leva também de frades muito importantes, como Frei Ângelo, como Frei Leão. Na primeira leva tinha o Frei Rufino, que viviam sobretudo em Ribotorto, ali fora um pouquinho de Assis, viveram um pouco ali eles desenvolveram a primeira regra de vida, uma regra que continha 2 ou 3 versículos do Evangelho, a regra que dizia mais ou menos a regra de vida dos frades menores é seguir o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de um tempo, ele vai ter que escrever uma regra maior, mais elaborada, sob pressão da ordem que cresceu muito e dos ministros que assumiram a ordem. Enfim, a gente fala disso mais para frente. E no slide 43, Ederson, já, Francisco descobre a sua vocação para a pregação, funda a ordem, ele tem a aprovação do Papa Inocêncio III para poder pregar por aí, não teologia, não a parte mais estrutural da igreja, mas pregar por aí a moral cristã. Exortar os corações ao reino de Deus, a sair do pecado no entendimento religioso da época. Ele tem a bênção do Papa para que ele pudesse pregar por aí. Então, vira uma ordem de itinerantes, de pregadores, que saíam por aí oferecendo trabalho, cuidando dos leprosos, de todos os que estavam em sofrimento, e pregavam o reino de Deus com um detalhe, cheio de alegria, gente, cheio de contentamento, diferente da maneira de pregação daquela época, onde a igreja estava na busca de combater as heresias, onde as autoridades religiosas da época não dialogavam com as pessoas. As pessoas não tinham acesso ao Evangelho, não tinha nem imprensa naquela época, poucos tinham acesso aos escritos de Jesus, e as pregações, as missas, geralmente eram feitas em latim, o povo não falava latim, então era um distanciamento muito grande entre a religião e os seus fiéis. Já Francisco não sai pregando, caminhando de pés juntos com eles e vestido da dama pobreza, como ele dizia. Então, olha a diferença, olha a horizontalidade que ele buscava nas relações. Aquilo que ele pregava era aquilo que ele vivia, né? E aquilo que ele vivia era aquilo que ele pregava. Então, tem uma frase aqui do livro Espírito da Perfeição, no slide 43, que ele disse, né? Quando o espírito se torna morno e a graça nele esfria, dizia o santo, a carne e o sangue procuram o que lhes é próprio. Então, se você vive uma espiritualidade sem alegria, uma espiritualidade que não contagia o outro, uma espiritualidade
que foge dessa alegria de você ter descoberto a causa de Deus no teu coração, que não contagia, que não estimula. Francisco não gostava disso. Aquele que descobriu o reino de Deus ganhou o maior tesouro da terra, o maior presente da terra. Então ele é o primeiro a ficar contente e alegre. Mas se ele deixa a alegria ir embora, a carne e o sangue toma conta. E quando vê, ele já está agredindo as pessoas, está tratando as pessoas de má, está condenando as pessoas na sua pregação, está julgando as pessoas na sua pregação. Então ele chegava a dizer, frade triste, triste frade. Então ele buscava muito pregar essa alegria, e essa alegria era o que ele já tinha naquela vida primeira dele. Porque ele era o jogral de Deus, né? Cantava, fazia as serenatas, as festas, né? Foi o príncipe da juventude, sempre cheio de alegria. Então Francisco era encontrado nas noites lá em Assis, cantando, e as pessoas não sabiam por que ele estava cantando. Ele dizia, você não está vendo aquela lua? Olha que beleza! Você não está vendo aquele pássaro? E as pessoas, meu Deus, ele é louco, né? Então é uma alegria já marcante na vida dele. Ele vai passar por momentos de tristezas, como a gente viu, de vazio existencial, mas ele exortava aqueles que descobriram a mensagem de Deus que pregassem com alegria, com contentamento. Deixa eu ver aqui o chat. Qual era o número total de franciscanos? Bom, gente, cresceu muito, cresceu muito. Começou ali com 4, chegou em 11, 12 com Francisco da primeira hora. Depois veio surgindo outra leva importante, de mais uns 6 ou 8, até que em poucos anos, o próprio Emmanuel vai falar isso no livro A Caminho da Luz, a comunidade franciscana já atingia 5.000 frades espalhados pelo mundo, e a ordem chegou até uns 200.000 frades. Muita gente, muita gente. E como dar conta disso tudo? Aí foi o grande problema. Aí foi a grande dor de Francisco. O desvirtuamento dos preceitos originários da ordem, ter que dar conta politicamente da administração de uma ordem. Francisco não tinha aptidão para isso. Ele tinha que dar conta dos conflitos disso tudo, que vai chegar um momento lá na frente que ele vai entregar o cargo. Não estava satisfeito com isso, não tinha aptidão para isso, e vai sofrer muito com isso no fim da sua vida, porque vai ser renegado pelos frades, vai apanhar dos frades, vão deturpar uma regra de vida que ele escreveu. Muito triste. Tem uma frase de Pietro Baldi que diz assim: precisamos retornar ao evangelho primitivo, mas também ao franciscanismo primitivo. Porque o franciscanismo primitivo é uma coisa linda. É o evangelho restaurado, o evangelho primitivo restaurado lá no século XIII, no auge da Idade Média. Então, precisamos também restaurar o franciscanismo primitivo. E o movimento espírita tem a vocação para isso. A simplicidade, a não hierarquia, que apesar de não acontecer muito, mas acontece, né? A gente não tem hierarquia, a gente não tem mediadores entre nós e Deus, no entendimento espírita. Então, o espiritismo é muito resgate do franciscanismo primitivo. Por exemplo, vou citar aqui um texto muito bacana que está lá no Espírito da Perfeição, um dos livros, né, da literatura franciscana. Eu abri ao acaso uma vez, estudando com amigos, e caiu num texto que dizia mais ou menos assim: quando acontecia alguma coisa errada na ordem, quebrou alguma coisa, aconteceu alguma coisa errada, todos se acusavam. Ou seja, ninguém brigava com ninguém. Todo mundo se acusava, ninguém ia julgar, condenar ninguém. Se um errou, todos erraram. Se um acertou, todos acertavam. Olha a horizontalidade das relações do franciscanismo da primeira hora, que bacana. Né? Então, essa é uma lição bem interessante, né? Ficar buscando culpados, né? Enfim, deixa eu ver aqui outros comentários. Quantos desceram com Francisco da espiritualidade? Essa é meio difícil de responder. Mas o desvirtuamento foi grande.
E Francisco vai resgatando um por um ao longo do tempo. Quer ver? Vou ler para vocês um trechinho da mensagem de Joana de Ângeles. Mas com o próprio Francisco vivo, muitos já se desvirtuaram. Francisco acaba de desencarnar, o cardeal Golino, que se transformou no Papa, Honório III, que canonizou Francisco, ele fez uma das cruzadas, gente. Amigo íntimo de Francisco. Recebeu vários conselhos de Francisco quando encarnado. Francisco, quando desencarnado, aparece para ele, está na literatura franciscana, católica, aparece para ele, mostrando para ele que ele estava errado nas questões de fazer cruzada. Fazer cruzada não, ele faz a Inquisição, gente. Inquisição, se me lembro bem, contra os cátaros. Olha só, um franciscano fazendo Inquisição. Então Francisco aparece para ele mostrando que ele estava errado, e mesmo assim ele não se dobra. Então, para vocês verem, né, como que a questão é difícil. Mas deixa eu ler para vocês um trechinho da mensagem de Joana. A maioria das mensagens de Joana sobre Francisco é falando: volta, Francisco. Volta, Francisco. Dizendo que ele vai voltar. E que primeiro veio a comunidade franciscana preparando o caminho para que ele viesse. Achei a mensagem. Olha só, o finalzinho de uma mensagem psicografada em 2009 por Divaldo, lá na tumba de Francisco de Assis, lá em Assis, na Basílica de São Francisco. Ela diz assim, lamentando: quantos te abandonaram após a tua volta ao grande lar? Ainda escutamos o silêncio da deserção deles na turbulência das atrações de onde haviam saído e para onde retornaram com avidez. Encontram Francisco, saem daquelas más inclinações, mas não mantêm uma constância e voltam com avidez para aquelas inclinações de poder, de dominação, por aí vai. Mas as notícias espirituais que temos é que Francisco vem resgatando um por um. E que muitos já se converteram mais uma vez e estão aí no movimento espírita, reencarnados. E olha a Joana dizendo, gente, olha, eles estão novamente na Terra. Uma mensagem de 2009. Aturdidos, saudosos, aguardando a tua voz, que conhecem e não conseguem esquecer. Então a gente vê companheiros aqui, né, no movimento espírita e em outros movimentos, com a saudade imensa de Francisco. Como a ordem era muito grande, devem ser esses, né, que se desvirtuaram no caminho e estão aí agora fazendo um trabalho na caridade, preparando o caminho para que Francisco venha mais uma vez, quem sabe, né? Eu acredito muito nisso. Então, Joana dá outros detalhes aqui dessa deserção dos frades que conviveram com Francisco, né? Então, uma ordem muito numerosa, tá? E a ordem franciscana se tornou a mais rica da Igreja Católica. Olha só, Francisco era pobre, né? Então, eles mudam a regra de vida, passam a ter posses, né, a receber doações assim vultosas, né, e desvirtua muito o franciscanismo primitivo. Tá bom, Emerson? Quem sabe você esteja aí também, né, Emerson? Nessa leva aí, né? Nós, né? Nós. Quem sabe? Então, gente, ainda falando dessa alegria na pregação, Tomás de Celano fala que toda a sua pessoa era uma língua que pregava. Então, Francisco, quando pregava, estava inteiramente nessa pregação. Ele estava ali pleno, autêntico, vivo aos olhos de todos. Se entregava realmente, né, com inteireza. Estava completo ali. Então, dava atenção toda especial àquele que o buscava. Atendia-o realmente com dedicação, sabe? Como a gente às vezes não dá atenção um ao outro, né? Nossas relações, a gente está com a mente lá em outro lugar e a pessoa está aqui precisando de um ombro, de um carinho, de alguém para ouvi-la, né?
que a gente faz isso nas casas espíritas, no atendimento fraterno, né? O ombro amigo para ouvir o que a pessoa está falando, sem julgá-la na vivência que ela está trazendo. E Francisco fazia isso. Ele estava inteiro ali na sua pregação e no atendimento às pessoas, né? Podia ser as coisas mais infantis, né, do mundo, mas ele estava ali para ouvir aquela pessoa. E também no slide 45, quando Francisco orava, todo o seu ser era oração. Vocês imaginem a oração de Francisco. Eu acho que eu falei para vocês no estudo anterior que quando ele orava, muitas vezes ele volitava. Tamanha a capacidade dele, a entrega dele na oração. Frei Marcelo passava a mão por baixo dos pés dele, assim, ele volitando, o tamanho êxtase que ele atingia. Então, é impressionante realmente a oração dessa criatura e a pregação dele. Simples, a maneira de uma conversa amiga, com um magnetismo incrível e com histórias simples do dia a dia, como as parábolas do Cristo, para que as pessoas entendessem o que ele estava dizendo. Não era igual aí as nossas pregações, eu sou do mundo do direito, né? Que advogado, muitas vezes a gente usa de palavreados difíceis, né? Todo aquele juridiquês, aquelas coisas que muitas vezes alguém está ouvindo não está entendendo nada. Não comunicamos, não comunicamos. O que adianta comunicar se a outra pessoa não vai entender? Né? Por isso que a linguagem do amor é a linguagem universal, né? Que não precisa de palavras. Mas é esses registros que eu estou botando para vocês aqui, eu acho muito valioso para a gente, né? E vocês estão percebendo como os ensinamentos são simples. São coisas simples. Claro, a gente tem dificuldade de viver, mas são simples. Que fazem toda a diferença no todo. O simples faz toda a diferença no todo. E aquela frase marcante de Francisco, no slide 46, deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Estamos sabendo. Sempre espírita Francisco de Assis, né? Francisco de Assis, olha aí, né? Somos muitos, gente, desvirtuados, e a gente vai se encontrando por aí, ó, tá? Parece que Francisco vem aqui para Sapucaia. Uhum, não tem dúvida, não. E brincadeirinha. Não, mas sim, acredite nisso. Joana está falando isso aqui para a gente. Não é só a Joana que fala, não. Tem outras mensagens espalhadas por aí. E a gente que conhece esse intercâmbio espiritual, né? Não tem problema crer nisso, né? E aquela frase no slide 46 que é: pregue sempre o Evangelho. Se necessário, use palavras. Essa lição é demais, gente, demais. Porque, exemplificando, nós aqui, espíritas, vamos supor que a gente trabalha num lugar há 10 anos. E lá nunca falamos para ninguém a nossa religião, nunca fomos perguntados. Mas somos conhecidos, estou criando um exemplo hipotético, mas somos conhecidos pela caridade, pela gentileza, pela cordialidade, por ser aquele companheiro que está ali aberto a ouvir, a ajudar o próximo, aquele que busca a concórdia nos conflitos, não faz complôs para derrubar ciclano, fulano, naquela empresa. Aí um dia, após 10 anos, alguém descobre que aquela pessoa é espírita. Aí eu pergunto a vocês, aquela pessoa precisou dar uma aula de espiritismo para alguém? Não. Ela não precisou pregar a crença espírita. Ela foi o exemplo daquilo que ela acredita, das virtudes que ela crê. Então, olha um exemplo interessante. Pregue sempre o Evangelho. Como? Com a vida, com exemplo. Se necessário, use palavras, que são importantes e necessárias também. Mas, sobretudo, o exemplo que vem antes. Então, pulando para o slide 48, Ederson, 48, que vai falar um pouquinho da vida e a regra dos frades menores. Francisco viajou quase 170 quilômetros com os primeiros frades,
para ir lá na igreja de São João de Latrão, em Roma. Naquela época ainda não havia o Vaticano, então o Papa morava nessa igreja de São João de Latrão, e viaja para lá para pedir aprovação, né, ao Papa da sua regra de vida. E o Papa fica estupefato, essas pessoas pobres, de pés descalços, e os cardeais ao redor do Papa desprezaram Francisco totalmente e aconselharam Francisco que ele entrasse para alguma outra ordenação, né, que já pregava esse tipo de virtudes aí, entrasse para algum eremitério, para alguma ordem. Mas Francisco reluta, ele não aceita esse não facilmente. Até que lá encontra o cardeal São Paulo. Diz Arnaldo Rocha, amigo de Chico, que o cardeal São Paulo é Emmanuel reencarnado. Que o cardeal São Paulo advoga por Francisco, para que Francisco conseguisse realmente uma audiência com o Papa. Aí Cristo intervém também, porque o Papa tem um sonho. O Papa não estava muito empenado a receber Francisco, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê a igreja sendo destruída, desmoronando, e um pobre pequenino, Francisco era de baixa estatura, segurando nas costas essa igreja. Então ele percebe que é Francisco. Aí ele manda chamar Francisco. E aí ele abençoa Francisco, permite que ele vivesse o evangelho da maneira que ele desejava com a sua regra de vida. Então é um caso bem interessante isso. E a regra de vida dele, não existe essa proto-regra, essa regra primitiva, não foi encontrada até hoje. Existem só algumas citações sobre ela. Então acredita-se que ela dizia que a regra e vida dos frades é essa, viver conforme o Evangelho de Jesus. E ela tinha 3 citações evangélicas. Eu vou ler para vocês as 3 aqui. Mateus 19. Se queres ser perfeito, vende o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me, como disse Jesus no seu chamamento aos discípulos. Uma segunda passagem tem Lucas 9. Não leveis nada pelo caminho, nem bastão, nem alforje, nem uma segunda túnica. E lá em Mateus 16, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Palavras de Jesus registradas por Mateus. Então essa regra não existe mais. O que a gente tem hoje? Tem a regra não bulada e a regra bulada. Então, foi uma regra que não recebeu a bula papal e outra que recebeu a bula papal. Então, Francisco teve que escrever uma regra cheia de... É uma regra muito bonita de se ler, gente, muito interessante, valores assim maravilhosos para a gente vê Francisco ali, a espiritualidade dele na regra, mas como a ordem cresceu muito, começam a surgir as hierarquias, vários intelectuais, sacerdotes, clérigos na ordem, querendo ter posses, rejeitando a pobreza de Francisco. Não precisava ter uma regra para ajudar a ordenar aquela vivência de muitos frades que Francisco não tinha nem mais contato. Francisco, quando convivia com os primeiros, eram poucos, se encontravam constantemente, viviam juntos, saíam de 2 em 2 para pregar, mas se encontravam. Quando a ordem cresce e se espalha, tinha uma nova leva de frades que nem chegaram a conhecer Francisco. Tá? Então, escreve essa ordem, escreve essa regra. Tá? E essa regra não foi muito bem aceita, pedindo para ele refazer. Tá? Aí, porque eles não queriam a rigidez de Francisco na pobreza. Então, Francisco reescreve a regra, contrariado, tá? E, enfim. Slide 53. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Éramos para nos ter convertido com Francisco, mas infelizmente hoje na doutrina espírita o retorno de volta aos franciscanos nos convida novamente ao amor. É isso mesmo. Estamos internados hoje nessa encarnação no espiritismo, para que a gente resgate em nosso coração essa essência do Evangelho da primeira hora e do franciscanismo da primeira hora. É isso mesmo.
aqui a nossa escola, nosso templo, nosso hospital, de, mais uma vez, termos essa oportunidade de conversão do nosso ser para Deus. Isso mesmo. E uma frase registrada no Espelho da Perfeição, no slide 53, sobre a ordem franciscana, Francisco disse assim: os meus frades são considerados menores para que nunca se sintam maiores. Olha, gente, como eu falei para vocês, que ele busca tirar o poder, a nossa grande chaga com o poder, ele tira. A ordem dos frades, menores. E serão chamados menores para que nunca se sintam maiores que o seu irmão. Isso é fantástico, isso é fundamental para as nossas relações. Como a gente adoece com essa chaga do poder de nos sentirmos maiores uns aos outros. Já conversamos sobre isso. Então, vocês lembram também que está lá no Evangelho de Mateus, quando diz assim, tudo que fizeres a esses menores, pequeninos, é a mim que o fazeis. Me vistes nu, me vestistes. Me vistes com fome, me deste de comer. Me vistes preso. Né? Jesus não fala assim para a gente. O que fizerem a esses menores é como se a mim tivesse feito. Talvez daí o Francisco tinha tirado esse nome dos frades menores, para que nunca se sintam maiores. E ele elege 3 virtudes, 3 votos, no slide 54, que é a pobreza, a obediência e a castidade. Na verdade, Francisco nem falava castidade e os frades não falam assim hoje, os freis não falam assim hoje. Tá? Eles falam de pureza de intenções. A castidade. A castidade foi mais uma coisa mais da igreja realmente que colocou ali. Mas eles falam mais, hoje em dia, eu já fiz cursos de espiritualidade franciscana com frades, tá? Fiz um curso no Instituto Teológico Franciscano, lá de Petrópolis, onde Leonardo Boff se formou, lá tem estudos franciscanos. Então, eles falam muito sobre isso, sobre essa questão de que castidade é, na verdade, essa castidade de pensamento, de intenções, de pureza de pensamento. Então, essas virtudes são muito importantes para Francisco. Da pobreza, que a gente já falou aqui, que significa, na verdade, trabalho honesto, que significa relação de horizontalidade, nada de poder. Tá? Obediência ao Evangelho. É ouvir uma causa maior. É humildade. Abre-se para que a causa maior do Evangelho me tome. Obediência vem do latim, que significa ob audir, abrir para ouvir. Ouvir o maior, o mais alto. Ou seja, diminuo meu ego para que a mensagem divina tome conta de mim. Então, é obedecer ao Evangelho. No caso de Francisco, arrisca o Evangelho à letra. À letra. Realmente uma oposição radical ao que estava fazendo com o Evangelho naquela época. Uma deturpação imensa. E castidade, pureza de intenções. Não julgueis o outro, não condeneis o outro. Pureza de pensamentos pelo outro. Alegria no pensamento, otimismo no pensamento. Pureza de intenções, pureza psíquica. Pensamento positivo. Deixa eu ver se tem comentário de vocês aqui. Não tem. Não tem aqueles 3 nós do cordão dos franciscanos? São 3 nós porque são os 3 votos, as 3 virtudes, os 3 conselhos franciscanos. Obediência, castidade e pobreza. Por isso que eles usam aqueles 3 nós para lembrá-los dessa virtude, desses votos. Em 1212, Francisco recebe Clara de Ofreduti, Clara de Assis, figura encantadora.
E eu trouxe para vocês duas frases que estão no livro Walter Christus, nos slides 56 e 57, que são, gente, fantásticas, fantásticas. Vejam só a singeleza da mensagem e a profundidade dela. Quando ela entra, foge de casa, né, já combinado com os frades, ela já vinha conversando com Francisco, e aquela conversão de Francisco mexeu muito com ela. Uma criança que já nasceu esplêndida, não passou pelas dificuldades da juventude, não, nasceu pura, vou dizer assim, tá? Quando ela entra para a ordem, Francisco faz a tonsura, né, corta o cabelo dela, enfim, a gente já conversou isso, acho, no estudo passado. E a frase do slide 56 que ela diz é assim: para convencer Francisco, né, de entrar na ordem, mulher, né, de ser aceita numa ordem, aí Francisco diz, Clara diz, não quero que me entendam, eu quero entender. Não quero ser amada, eu quero amar. Olha isso, gente. Muitas vezes a gente entra para algum movimento, para alguma coisa, alguma tarefa, cheio de exigências. Né? Exigências para mim. Claro, não. Eu não quero ser amada. Eu quero amar. Eu quero me doar. Eu quero me dar. Eu quero entregar. O restante vem depois. Ou seja, eu não quero ser entendida, ser compreendida, ser aclamada, ser adorada. Eu quero entender o outro, a dificuldade do outro, o momento evolutivo do outro, a dor do outro. Olha a diferença. Não tem exigências, não tem justificativas. Se entrega ao trabalho e o restante é com Deus e com o próximo. Dela, ela dá o melhor. Do outro, é com ele. E espera sempre o melhor. Tem uma frase até de Chico Xavier bem bonita sobre isso, né? Parecida com essa, né? Do outro, como é que ele diz? Se vocês lembrarem aí, ao outro dou o direito de ser como ele é. A mim, de ser sempre melhor. Não é isso? Deixa eu ler aqui. Não tem mais comentário de vocês, não, né? Então tá bom. Mas essas lições são muito bonitas, gente. E, opa, já são 9 horas, né? 8h57. Então já vamos partir para o fim, tá? Então Francisco, ele, em 1225, dando um salto aqui, ele escreve o Cântico das Criaturas, que isso tem que ser um capítulo à parte da nossa conversa, muito importante para os dias atuais. Ele desencarna em 3 de outubro de 1226, e no pôr do sol, ele roda lá pela comunidade de Assis, as pessoas seguem, né, naquela passeata até o momento da sua desencarnação, que é um momento muito lindo, que também precisa de um comentário à parte em um outro encontro nosso. Então, por hoje tá bom, ok? Desencarnei Francisco agora, mas sem detalhes. E a gente conversa sobre isso numa outra hora. Tudo bem, Ederson? Tem aí algum comentário, alguma coisa? A garganta tá pegando bem. Mas já tá na hora, né? 8h58. Então, vamos encerrar? É isso? Então, gente, olha só, eu vou me comprometer com vocês a gente fazer mais um encontro, tá? E a gente faz mais um encontro, já falando do Cântico das Criaturas, para a gente entrar na comunhão de Francisco com a natureza, com todos os seres não humanos, com os ecossistemas, que é uma área que eu trabalho muito, me dedico muito ao amor aos animais. E esse Cântico das Criaturas,
e vários eventos de Francisco com os animais e com a natureza, as noções de sustentabilidade, de ecologia de Francisco, antecipando em muito o que se discute hoje, é impressionante. Vale muito a pena a gente conversar sobre isso. Então, a gente fala do desencarne de Francisco, que é muito interessante, é muito bonito a gente falar sobre isso. E a gente vai falar também sobre essas questões do envolvimento dele com a natureza. Combinado? Beleza. Essa parte eu choro e eu também. Eu também. Eu escrevi um texto sobre isso uma vez, que é muito emocionante, depois eu partilho com vocês. Tá? Tem 15 minutos. Encerra 9h15. Então tá bom, então vamos lá, né? Estamos aqui. Então vamos lá, gente. Nesse slide que eu mandei, tem até um vídeo bem interessante do desencarne dele, tá? Então, a gente está pulando a parte da estigmatização dele. Francisco lá no Monte Alverne, ele é estigmatizado, ou seja, ele recebe no seu corpo físico as chagas do Cristo na cruz, tá? Esse é um ato íntimo, pessoal de Francisco. Por mais que a gente tente descobrir o que foi isso, é um mistério. Muitos escreveram sobre isso, tentando decifrar, mas eu prefiro colocar isso como um ato íntimo de Francisco e do Cristo. Entre uma crucificação de Francisco, mas de um enamoramento, de um ato íntimo dele com Cristo. Uma coisa muito, muito misteriosa, mas ele diz assim, por exemplo, ele diz, está lá nos escritos, que ele queria sentir tanto amor e saudade que ele tinha de Jesus, toda a dor e todo o amor que o Cristo sentiu na cruz. Ele era um apaixonado pela cruz. Claro, João estava lá, viu, do lado de Maria, a cruz. O Cristo falou com ele, como a gente comentou aqui no estudo passado, eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Ele viu o Cristo expirar na cruz. Ele viu a luz do mundo sendo expulsa do mundo pela cruz. Então, é um ato muito marcante que ele quis sentir, ele diz isso, todo o amor e toda a dor de Jesus. E ele orando lá no Monte Alverne, na quaresma de São Miguel, ele passa jejum lá 40 dias, isolado num monte lindo, 1.200 metros acima do nível do mar, uma terra virgem, pura magneticamente dizendo, e ali ele ora numa 40 dias, tem visões esplêndidas, êxtases esplêndidos, visões do mundo espiritual fantásticas, e ali o seu corpo talvez não tenha aguentado essa potência das visões que ele viu, e todo esse sentimento dele de sentir todo amor e toda a dor de Cristo transpassa pela carne. E Francisco é crucificado com Cristo ali. Os estigmas foram vistos, sobretudo quando ele desencarna, as pessoas viam o seu corpo, tocavam as suas chagas, como diz a literatura franciscana, e até estabelece ali milagres, no entendimento católico, pela fé das pessoas. E, enfim, é uma coisa assim, bem especial, bem interessante. Pietro Baldi faz um estudo fantástico sobre isso, mas para mim é um ato muito íntimo de Francisco com o Cristo. Então, Francisco desencarna em um primeiro ato que Francisco faz quando ele sai do corpo, que ele chamava de seu burrinho, o corpo dele. Ele pede para os frades, ali no momento da desencarnação dele, que lessem alguns trechos do Evangelho de João, seu próprio Evangelho, que cantassem o Cântico das Criaturas, a música, que partissem um pão como se fosse a última ceia. Ele parte o pão, ele moribundo, quase cego, com a malária, com o tracoma, muito ruimzinho, tá de magrinho, pequenininho. E ele pede para ser deitado nu no chão. Despe-se mais uma vez a deitar nu na terra, porque da terra veio, do pó voltarás. Deita nu
desencarna feliz, sorridente. E Miramês, no livro Francisco de Assis, o Espírito Miramês vai narrar para a gente que o primeiro ato de Francisco foi voltar ao seu corpo físico, olha isso, gente, beijar as mãos e os pés do seu corpo físico, agradecendo ao seu corpo pela oportunidade de redimir-se pela reencarnação aqui na Terra. Olha o valor que ele deu à vida dele. A gente sabe da complexidade de um planejamento reencarnatório e da fila dos espíritos para reencarnar. Ele valoriza demais o corpinho físico que ele recebeu para que ele pudesse transitar aqui nas misérias do mundo e santificar as suas ações. Então ele agradece ao corpinho dele, as relações de amizade que ele pôde estabelecer com o seu corpo físico. Então é muito bonito esse ato dele. E depois ele é recebido pelo próprio Cristo, ladeado pelos apóstolos, e tem aquela festa, aquele banquete espiritual, no mundo espiritual, pela recepção dessa grande alma que retorna à Terra aí, né, com todo o auxílio direto do Cristo aqui. Foi o Alter Christus, né, o Cristo de volta, né, o outro Cristo de volta aqui no século XIII. Seu corpo passa pelas cidades, passa lá pela igrejinha de São Damião, onde Clara vivia em contemplação. Ali Clara abençoa, né, Francisco, e brigaram pelo corpo dele, né, mas isso para depois. Mas, enfim, no final de tarde, Francisco retorna ao plano espiritual e segue de lá, trabalhando com cada um de nós. E no final da sua vida, vale a gente dizer, no slide 62, Ederson, não sei se eu comentei com vocês no outro estudo, mas é uma frase que eu acho muito importante, que ele disse assim, no final da sua vida: irmãos, comecemos, pois até agora pouco ou nada fizemos. Olha só, é uma figura que deu tudo. Se encontrava moribundo ali porque deu tudo que podia dar. E ele diz, irmãos, comecemos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Olha só, né? E a ordem já estava bem desvirtuada dos princípios primitivos. Não foi uma exortação dele. Ainda nada fizemos, não podemos exigir nada ainda. Nossas justificativas ainda não valem, não temos mérito ainda para exigir alguma coisa. Pouco ou nada fizemos, portanto, comecemos. Comecemos. Então não adianta, nós estamos aí 20, 30, 40 anos na casa espírita, né? A gente não pode se vangloriar. Francisco dizia isso. Não podemos nos vangloriar por nada, pois ainda não temos virtude. Pois toda virtude é de Deus. Se quisermos nos vangloriar de algo, é só das nossas más inclinações, porque elas são nossas. As virtudes ainda não. As virtudes são de Deus. Tamanha humildade dele. Tamanha humildade. Então, meus amigos, vou parar por aqui, tá? Para que a gente, na próxima, já entre nessas questões envolvendo a relação dele com toda a natureza. Com o irmão Fazão, com o irmão Peixe, né? Com a irmã Cotovia, e por aí vai. Muito bonita a relação dele com os animais. Tudo bem? A gente pode encerrar aqui? Alguma pergunta final? A gente encerra no slide 64. E a gente tem um jogo aqui de 100 slides, ó. Tá bom? A gente pode encerrar, Ederson? Dá um retorno aqui para mim, por gentileza. Você já escreveu, né? Se quiser encerrar, fica à vontade, amigo. Então tá bom, gente. Então eu vou encerrar. Agradeço demais a vocês por a gente passar esses minutos aqui, nos concentrando
né, nas lições de Francisco, nas lições de Jesus. Isso é muito importante para alimentar a nossa alma e para alimentar esse campo, né, que a gente está imerso. Então, toda a ação no bem, por exemplo, uma reunião dessa aqui nossa, repercute no todo, causa alguma coisa no todo. Então, é muito importante a gente se reunir assim, tá bom? Então, eu vou ver na agenda ainda, tá? Se pode ser na terça que vem, que realmente a agenda está bem difícil. Mas eu vejo, a gente conversa. Talvez eu possa, não sei. Vou ver. Então vamos encerrar. Eu vou fazer aqui a nossa prece final. Ok. Então vamos lá, gente. A gente fecha os nossos olhinhos mais uma vez. E vamos rogar a Deus novamente que ilumine a nossa alma, aqueça aí os nossos desejos, a nossa vontade, para que a gente se mantenha firme na busca dos propósitos divinos, na dedicação à causa do Evangelho. Que a gente renove hoje aqui, Senhor, perante Francisco, perante o Cristo, os nossos votos de servir a Deus na família que nos encontramos, na comunidade religiosa que nos encontramos, no trabalho, Senhor, que temos, no ambiente, Senhor, que nos permite hoje transitar. E que agraciados, Senhor, por tuas lições, apesar das nossas más imperfeições, possamos sublimá-las pouco a pouco, fazendo o esforço possível para viver essas virtudes sagradas que temos aprendido. Gratidão imensa, Senhor, sempre, por todas as coisas. E que assim seja, graças a Ti. Gente, paz e bem, tá? Grande abraço. Graças.